É uma alegria bastante grande estar aqui com vocês. Me senti bastante honrado com o convite e eu queria iniciar agradecendo o Dilson, né? Dilson, que é o presidente aqui, que eu acho que é uma ação bastante democrática de ouvir os candidatos. Afinal de contas, um deles vai governar a cidade pelos próximos 4 anos. Eu queria saudar toda a mesa aqui, não vou nominar para não gastar muito tempo. Para aqueles que não me conhecem, sou Valmir Pracidelli, sou atualmente deputado federal, primeiro mandato eleito, sou integrante da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, do Conselho de Ética, do Centro de Estudos Estratégicos da Câmara Federal e candidato a prefeito agora pelo Partido dos Trabalhadores. Já fui vereador aqui na cidade, fui secretário de esportes, fui secretário de habitação no município de Embu das Artes, fui presidente da CEAGESP, que é a maior central de abastecimento da América Latina, e nós estamos agora nesse desafio de debater as propostas da cidade, pensar no futuro da cidade, avaliar a cidade que nós temos, mas principalmente a cidade que nós queremos ter. Osasco não é mais qualquer município, é dos maiores municípios do estado e do país, cresceu bastante nos últimos anos, deixou de ter uma economia essencialmente industrial e passou a ter uma economia de predominância de comércio e serviços, e nós precisamos pensar a cidade com os desafios e com a dimensão que ela tem a partir da situação atual. Osasco, em 2005, tinha um orçamento em torno de 500 milhões de reais. Hoje, o orçamento da cidade é em torno de 2 bilhões de reais. No entanto, os desafios e as demandas exigidas pela população, que também cresceu bastante e também precisa de serviços públicos de qualidade, são bastante intensos. Nós precisamos pensar a cidade do futuro, com inovação, com tecnologia, uma cidade que permita o seu desenvolvimento com inclusão social. Nós não podemos aceitar uma cidade que tenha uma grandeza como Osasco tem, ser o segundo PIB do estado, o 9º PIB do país, mas essa grandeza, essa riqueza, não ser transferida para o conjunto da população. Nós não podemos aceitar uma cidade que tenha gargalos em serviços e tenha uma ineficiência em serviços públicos. Eu fui vice-prefeito da cidade, e muitos aqui talvez perguntem, mas você foi vice-prefeito da cidade e agora é candidato, então será que não teve uma contribuição no sentido dessa ineficiência? Em geral, acaba se tendo. Eu acho que a gente precisa sempre, como gestor público, reconhecer os acertos, mas também reconhecer e admitir os erros e as ineficiências. E eu acho que no último ano, na última gestão em especial, a cidade foi deixando de ter eficiência administrativa, que é fundamental para a gente enfrentar esses desafios. Eu tenho tranquilidade nisso, porque conversei durante muitas vezes a necessidade de nós aprimorarmos a gestão pública, porque se fala muito, às vezes, de que a iniciativa privada tem uma maior eficiência do que o setor público, mas, às vezes, pela burocracia, pela dificuldade que se tem, pelo exercício necessário da transparência que precisa ter no setor público, a gente tem maior dificuldade de executar as nossas ações. Portanto, precisamos ser mais ousados, portanto, precisamos ser mais eficientes, portanto, precisamos buscar melhores alternativas para que a gente possa enfrentar o desafio. Fazer um diagnóstico exato da cidade. A cidade precisa estar se verticalizando demais, sem um planejamento, e nós precisamos pensar na cidade que nós queremos. Pensar em ter saúde, educação, segurança, que é papel do Estado, que é papel do serviço público, e pensar nisso em especial para a população mais pobre. Uma parte da nossa população não precisa diretamente de serviços públicos, precisa que a cidade esteja organizada, precisa que tenha acesso e mobilidade, precisa que tenha condições de se locomover e desenvolver os seus negócios. Mas uma parte precisa dos serviços públicos e é esse o papel do município, é esse o papel que nós queremos. Obrigado. Bom, a saúde é a maior preocupação hoje da população.
nós, fazendo campanha nas ruas, nos deparamos cotidianamente com as pessoas reclamando da ausência de médicos, de remédios, de materiais básicos para o atendimento nas unidades de saúde e nos prontos-socorros e nas UPAs, nas unidades de urgência e emergência. A questão do planejamento familiar é responsabilidade, do meu ponto de vista, do Estado também. É claro que muitas vezes a gente esbarra nas avaliações das famílias, muitas vezes nós esbarramos em questões religiosas, muitas vezes nós esbarramos em preconceitos até, quando se trata de fazer campanhas desse tipo. O debate da programação, o debate com relação a distribuir, por exemplo, preservativos em atividades, muitas vezes as pessoas consideram como sendo uma coisa ofensiva à juventude ou como sendo ofensiva aos filhos e filhas das pessoas, porque há um preconceito com relação a esse debate. Nós pensamos que isso é papel do Estado, nós precisamos desenvolver políticas de esclarecimento, e esse esclarecimento dessas políticas tem que começar, inclusive, nas nossas escolas. Quando se pretende fazer, muitas vezes, o debate de gênero na escola, se pretende para buscar conceitos e circunstâncias do cidadão que vai virar adolescente, que vai virar jovem, que depois vai virar adulto e que muitas vezes não tem o esclarecimento necessário. A desproporção da falta de esclarecimento entre as classes sociais também é uma situação bastante relevante e nós precisamos considerar isso. Então, do nosso ponto de vista, no nosso programa de governo, há sim essa preocupação com a atenção básica da saúde, porque é nossa responsabilidade, a responsabilidade do município. O Estado tem a responsabilidade da média e alta complexidade e, do meu ponto de vista, a atenção básica à saúde não é só ter médico, remédio, equipamento na unidade de saúde. É ter programas que possam incentivar a população a melhorar o seu conceito de saúde, tratar a saúde e não tratar a doença e uma das questões que precisa ser considerada é o planejamento familiar. Você chega na periferia da cidade, às vezes eu brinco lá e falo assim, eu vou trazer aqui uma televisão para vocês, porque é sempre um excesso de crianças e isso vai, evidentemente, acarretar numa sobrecarga de serviços de outras áreas, como, por exemplo, creche, escolas, para as crianças e para as famílias. E nós queremos, evidentemente, considerar essa questão. Bom, nós vivemos no Brasil uma recém-democracia, nós somos muito jovens na democracia, estamos aprendendo o exercício da democracia. O Brasil tem pouco mais de 100 anos de república e nós vivemos nesse ciclo histórico, os últimos 30 anos, talvez o maior ciclo histórico democrático do Brasil. Esse aprendizado significa também a gente buscar o exercício da chamada governabilidade sem que a gente transpasse o caminho e a linha da legalidade. Nós precisamos fazer esse debate de forma mais séria, até porque nós acabamos de ver no Brasil um impeachment de uma presidenta que não cometeu nenhum crime, independente da avaliação política que cada um que tenha, em função da perda da governabilidade na Câmara e no Senado. E eu posso falar com tranquilidade porque vivi isso lá. Nós precisamos fazer a reforma política, nós precisamos fazer a reforma partidária, nós precisamos fazer a reforma eleitoral. Se nós não fizermos isso, e com esta Câmara Federal que nós temos lá, com este debate colocado na sociedade de forma preconceituosa, nós não o faremos. Nós precisamos debater a questão das chamadas coligações em eleições. Nós precisamos fazer o debate das cláusulas de barreira com relação aos partidos. Nós precisamos acabar com o privilégio que se tem do capital financeiro ainda nas campanhas eleitorais. Mesmo que nós tenhamos um avanço, se nós tivermos um avanço com o fim do financiamento empresarial de campanha, mas ainda permite que o candidato que tenha mais recursos, mais máquina, possa fazer campanha mais intensa, fazer mais propaganda e divulgar mais as suas propostas como os outros. Nós queremos fazer um governo
que seja um governo de composição, um governo transparente, propositivo, um governo programático, e não um governo pragmático, como a gente tem visto muitas vezes na nossa cidade. Um governo que as relações comerciais são muito mais intensas do que as relações políticas, de que você aprova as propostas em função dos espaços e dos cargos que você permite que o partido A ou o partido B ocupe. Esse debate nós precisamos fazê-lo, e nós não o resolveremos, vou repetir aqui, num governo municipal apenas. Nós não o resolveremos numa gestão apenas, eu não tenho essa ilusão. Agora, nós precisamos buscar fazer, sim, o debate da questão central, que é a reforma política, a reforma eleitoral e a reforma partidária, e fazer com que essa democracia do Brasil possa ser uma democracia sólida e que avance nas questões essenciais do país. Olha, eu digo sempre que administrar uma cidade é mais ou menos como a gente administrar a casa da gente. Você recebe o salário no final do mês e, infelizmente, você não consegue fazer tudo o que você precisa ou que você quer fazer. E na cidade é a mesma coisa. Vou repetir aqui o que eu disse inicialmente. Nós assumimos em 2005, o prefeito Emílio assumiu o mandato em 2005, um orçamento da cidade de 500 milhões. Não havia crédito para o município de Osasco, não havia condições do município de Osasco buscar recursos de outros entes da federação ou até de outros órgãos. Foram saneadas as receitas do município, foram feitos programas e projetos importantes para a cidade, e a cidade de Osasco avançou muito em muitas áreas. Nós fizemos e tivemos uma parceria com o governo federal que não pode ser esquecida. Independente, vou repetir aqui, das posições políticas de cada um, nós não podemos esquecer o que o presidente Lula e a presidenta Dilma representou para a nossa cidade de Osasco. Nós trouxemos para a cidade de Osasco as principais obras que a cidade teve nos últimos anos. As 3 UPAs construídas na cidade de Osasco, aqui nós temos médicos, foram com recurso do governo federal. Os 2 céus das artes entregues recentemente com recurso do governo federal. As obras de urbanização de muitas áreas, quem conhecia o Morro do Socorro, o Morro do Sabão e os portais lá na Zona Norte, o Vicentino aqui na Zona Sul, o Conjunto Vitória, sabe o que era e o que é hoje. Além das obras de infraestrutura, combate à enchente no Roxidale, no Santa Rita, agora a recém-inaugurada de 300 metros a Visconde Nova Granada, a Universidade Federal, que muitas vezes as pessoas não valorizam a importância que tem uma Universidade Federal no município. Basta ver os municípios que têm universidades consolidadas. Agora iniciou a construção do campus da Universidade Federal, inclusive com uma emenda parlamentar minha. Nós precisamos avançar em outras áreas. Nós precisamos debater a questão da mobilidade urbana. Nós não podemos permitir que a nossa cidade se verticalize da forma que está se verticalizando, privilegiando a especulação imobiliária sem que a gente tenha um planejamento adequado. Não podemos mais aceitar o transporte coletivo na cidade de Osasco ser feito por 2 empresas e nós não atualizarmos a sua condição de atuação. Portanto, nós precisamos avançar em outras áreas, reconhecer aquilo que nós fizemos, saber que avanços tiveram, no entanto, nós precisamos ter outras áreas que avançar. E depois, como está encerrando o meu tempo, certamente eu vou poder abordar aí essas outras áreas. Muito obrigado. Aqui, já que eu tenho aí os 7 minutos, para dizer o seguinte: avanços nós tivemos bastante grande na cidade. Vocês todos conhecem o que era Osasco e o que é Osasco. Agora, o crescimento da cidade, isso eu disse no início, a condição econômica da cidade não é suficiente para dar qualidade de vida para as pessoas. Nós precisamos, e a população exige isso, que a gente aponte caminhos para outras áreas e que a gente possa pensar o que é a cidade hoje e o que será a cidade daqui 20, 30 anos. Eu tenho uma preocupação bastante grande, quero dizer aqui, a cidade de Osasco, a continuar neste ritmo de verticalização, pode virar uma cidade dormitório em médio e longo prazo. Nós deixamos de ser uma cidade industrial, eu falei, passamos a ter uma predominância de comércio e serviço, e a renda média das nossas famílias caíram pela metade, porque na indústria, o Carlos 600 está aqui, conhece bem, a renda das pessoas é maior,
porque exige mais formação, porque exige mais capacitação. E nós precisamos pensar a cidade que nós queremos nesse sentido. Nós precisamos buscar políticas inovadoras, trazer indústrias de tecnologia de ponta e não permitir que a nossa cidade se perca, né, no crescimento de condomínios de moradia. Outra questão, falei de mobilidade. A cidade de Osasco não tem um acesso adequado de saída. Não é possível que um prefeito não exija que o governo do estado cumpra a sua responsabilidade com o nosso município. Não é possível que um prefeito não exija que o governo do estado faça a sua parte com relação àquilo que o município de Osasco representa para o estado de São Paulo. E nós precisamos pensar, além do acesso às marginais, nós precisamos pensar na ligação entre a Zona Norte e a Zona Sul da cidade. Nós precisamos fazer aqui na cidade de Osasco que o governo do estado cumpra a sua parte na questão do saneamento básico. 60% do município não tem coleta de esgoto. A Zona Norte quase inteira não tem coleta de esgoto. E quem conhece a Zona Norte aqui sabe o que significa isso para a população e para os moradores lá. Nós não podemos pensar numa cidade salubre, com saúde adequada, se nós não tivermos coleta de esgoto. Nós estamos no século XXI, num município, vou repetir, que tem o segundo PIB do estado e o nono PIB do país. Nós não podemos pensar uma cidade moderna que não invista em coleta seletiva de lixo. Não podemos pensar numa cidade moderna que a gente tenha nas nossas praças, nas ruas, entulho jogado. E que só na véspera da eleição é limpo para fazer uma maquiagem para a cidade. Nós não podemos pensar. E algumas dessas falhas nós cometemos. E eu preciso reconhecer que nós cometemos. Agora nós precisamos avançar. Nós não podemos pensar numa cidade que não permita que a população tenha acesso à cultura, ao esporte, ao lazer, de forma adequada. Claro que nós precisamos investir no esporte, no chamado esporte de alto rendimento. Claro que é importante, é legal a gente ver o time disputar, né, a decisão do Campeonato Paulista, o vôlei está lá em cima. É legal, é importante, dá autoestima para a cidade. Mas qual a condição que nós estamos dando para a nossa juventude, para as idosas das periferias, para fazer atividade física e diminuir a pressão nas unidades de saúde? Qual é essa condição? Nós não precisamos investir na cultura, no esporte e no lazer para a nossa juventude. A nossa proposta, aliás, no nosso programa de governo, é que a gente aumente o recurso para a cultura, que hoje é da ordem de 0,6% do orçamento, e passe esse recurso para 2% do orçamento. Porque política cultural não é evento cultural. E não basta a gente fazer evento cultural. O capitão Keida, que está ali, sabe o que significa os tais dos pancadões na periferia da cidade para a polícia militar. Aliás, é uma outra questão que nós precisamos exigir. Exigir que o governador do estado aumente o efetivo da polícia militar, que é muito cobrada na periferia, que é a questão da segurança, dos furtos e de roubos, e às vezes a gente não tem essa exigência adequada feita com o governador do estado. É responsabilidade dele e a gente não faz a nossa parte exigindo, inclusive tratando bem também a nossa guarda municipal. Então nós queremos pensar uma cidade nova, fazer de fato um planejamento que possa permitir que a nossa cidade cresça com dignidade, com qualidade dos serviços. Não é possível a gente permitir que uma cidade da nossa dimensão não tenha, vou repetir, não tenha médico, não tenha remédio no posto de saúde. Para mim, isso é erro de gestão. Para mim, isso é fraqueza de gestão. Não é possível que as nossas escolas fiquem fechadas no final de semana, enquanto a população na nossa periferia não tem áreas de lazer, áreas de cultura. Nós temos 2 céus das artes, e aqui tem uma falha nossa. Nós construímos 2 céus na cidade, um lá no Santo Antônio e o outro lá no Munhoz. Esses céus precisam funcionar, porque tem teatro, tem piscina, tem quadras esportivas. E por que fica fechado no final de semana? Será que a nossa juventude, que não tem a mão do Estado, vai passar a ter a mão da criminalidade os levando? Então nós queremos fazer esse debate. É o debate de uma cidade nova, é um debate de uma cidade que permita que as pessoas possam acessar os serviços públicos com transparência, que aliás é uma outra questão que consta do nosso programa de governo.
com condição de poder interagir diretamente. Nós temos tecnologia hoje para interagir, a internet nos permite isso. Aliás, nós estamos construindo o nosso programa de governo de forma interativa. Nós fizemos plenárias públicas na cidade, nas ruas da cidade, fazendo esse debate, transmitindo ao vivo pela internet. Centenas de pessoas mandaram as suas contribuições. Então, por isso, quero ir concluindo aqui dizendo o seguinte: o nosso compromisso, o nosso papel é fazer uma campanha programática, é fazer uma campanha apresentando propostas, debatendo o futuro da cidade, reconhecendo as conquistas que nós tivemos, reconhecendo as falhas que nós tivemos, mas falando principalmente do que será Osasco nos próximos 20, 30 anos. Aqui tem pessoas que contribuem muito com a economia da cidade e, portanto, essa economia da cidade precisa também contribuir muito com o crescimento social da nossa cidade. Não há, do meu ponto de vista, desenvolvimento sem inclusão social. E eu quero encerrar, porque já está acabando o meu tempo, agradecendo imensamente a oportunidade de estar aqui, o espaço que vocês deram democraticamente e, para não perder a oportunidade, vou pedir o voto aqui para todos vocês, para aqueles que ainda não decidiram. Meu número é 13, candidato a prefeito, Valmir Pracidelli. Grande abraço a todos.